Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula online, né? Hoje nós temos no nosso horário Língua Portuguesa e Ciências e vamos dar início hoje com Língua Portuguesa, né? Na aula anterior eu passei para vocês a leitura do texto de Michele Acoca, né? Que falava sobre a alimentação, que tinha como título Comer Direito Não é Tão Difícil Assim. E ele falou, né, no texto dele ele falava de como é importante a gente ter escolhas saudáveis na nossa alimentação, né? Que se a gente não se alimentar bem, só comer besteira, a gente vai acabar prejudicando a nossa saúde, né? Então esse texto foi muito bom para a gente refletir sobre as nossas escolhas alimentares. Dando continuidade, né? A gente tem aí a página 59, porque a página 58 é a interpretação do texto anterior. Na página 59 a gente já tem a seção Hora da Leitura, que também é do mesmo autor, né, de Michele Acoca. E o título é E Nós? O ser humano come de tudo. Conhece o ditado, o que não mata engorda? Pois é, mais ou menos isso. O ser humano come tudo que tenha algum sabor e que não seja nojento. Come sementes, raízes, folhas e a carne de quase todos os animais. Come os frutos da maioria das plantas, menos os venenosos. Come produtos derivados dos animais, como ovo e leite, como o que a natureza oferece de graça e o que aprendeu a criar ou elaborar. Cereais, hortaliças, queijos e salames. Conservas de todo tipo, pães e massas, tortas e doces. Tanta coisa que dá para encher prateleiras e mais prateleiras de hipermercados. As pessoas comem também pelo prazer de comer, sozinhas ou acompanhadas, no lugar e na hora que quiserem. E mais, a variedade, a quantidade, o tipo de comida e as combinações que preferirem. Comem atraídas pelo visual, pelo sabor e aroma, e até pelo lado sentimental e afetivo, como comidas que lembram a da mamãe e da vovó. Sabores que lembram um lugar especial ou um momento feliz. Enfim, nós comemos de tudo e de tudo quanto é jeito. Né? Então, aqui do lado a gente tem o estudo do vocabulário, a gente tem aí o significado da palavra derivados, que é que tem origem em algo. Hortaliças, nome que se dá aos vegetais geralmente cultivados em hortas. E aroma, que é cheiro agradável e fragrância. Logo abaixo a gente tem aqui uma biografia, né, bem resumida do autor, que é Michele Acoca, que eu vou ler agora para vocês. Vocês vão acompanhando aí a leitura, tá certo, com tia? Michele Acoca nasceu na Itália e sempre sentiu-se atraído por qualquer manifestação de arte, como cinema, teatro, literatura, desenho, pintura e etc., bem como pelo humor em geral. Por volta dos 20 anos, decidiu conhecer o outro lado do mundo e acabou vindo para o Brasil. Chegando aqui, retomou seus estudos em artes plásticas. Em 1973, ele publicou seu primeiro livro chamado Eva, editora Masao Ono, premiado pela crítica e publicado também na Europa. Continuou durante muitos anos publicando charges, cartoons, tiras e ilustrações nos principais jornais e revistas do país. Nos anos de 1980, começou a ilustrar e escrever para crianças e adolescentes. Ilustrou livros dos mais importantes autores e também livros didáticos para grandes editoras. Como autor, tem mais de 200 livros publicados pelas maiores editoras do Brasil. Então, é um pequeno resumo, né, da história desse autor que a gente está estudando os seus textos. Na página seguinte, a gente tem aqui a atividade Linhas e Entrelinhas, que eu vou explicar agora para vocês. Nessa atividade, né, Linhas e Entrelinhas, na questão diz assim, pesquise e responda ao que se pede. Letra A. Que raízes as pessoas consomem como alimento? Então, aqui você vai listar as que você conhecer. 3, 4, 2, né? Raízes que as pessoas costumam comer. Aí vai listar aí na letra A. Na letra B, que alimentos derivados de animais estão presentes em sua alimentação, no seu dia a dia,
né, na sua alimentação. Quais são os produtos que são de origem animal, né, que vêm dos animais, que os animais nos fornecem? Aí você vai listar aqui na letra B alguns. Letra C. Conhece o ditado? O que não mata engorda? O que ele significa? Aí aqui você vai explicar com suas palavras, né, o significado dessa expressão popular. Número 2. Numere os alimentos de acordo com a classificação abaixo. Número 1, alimento que a natureza oferece. Número 2, alimento elaborado pelo ser humano. Aí a gente tem aqui várias alternativas. Então, onde for um alimento que é a natureza que nos oferece, você coloca o número 1 dentro do quadradinho. Se for um alimento elaborado pelo ser humano, o ser humano que produziu, então você coloca o número 2. Na questão 3, o que significa comer atraído pelo visual? Dê um exemplo, você vai dizer o que significa e vai dar um exemplo. 4. De acordo com o texto, a comida pode nos trazer lembranças de lugares, momentos ou pessoas especiais. E quanto a você, qual é a comida que lhe traz boas lembranças e por quê? A gente sempre tem uma comida que a gente lembra alguma coisa, algum acontecimento ou alguma pessoa que preparou aquela comida pra gente e que a gente tem um carinho especial. Então você vai pensar, né, vai refletir e vai escrever aqui na questão 4 e dizer por quê essa comida lhe traz essas lembranças, essas boas lembranças. 5. De que tipo de alimento você mais gosta? Aí aqui é pessoal. Você vai dar a sua opinião de todos os alimentos, qual é o seu preferido, tá certo? Na outra página, a gente tem aí na ponta da língua, né? Que é essa atividade aqui, ó. Na ponta da língua. Então, vamos lá. Estudo do gênero texto informativo, né? Então, a gente já viu vários textos informativos. Eu não vou esclarecer aqui quais são as características do gênero informativo, porque aqui tem algumas questões que vão perguntar isso, né? Então, eu não vou dar a resposta. Mas aí vocês vão marcar na questão 1 e 2, você vai marcar o X na resposta correta. Na questão 3, você vai marcar V ou F, né? V para verdadeiro e F para falso. Na 4, você vai marcar apenas com o X a alternativa que completa a frase. O texto que você leu sobre a alimentação aí você vai dizer que tipo de texto é. Se é narrativo, se é descritivo, se é poético, se é informativo. Isso aí você vai marcar. Aí a gente tem aqui um lembrete. Os textos que têm função de informar sobre determinado tema ou explicá-lo são chamados de textos informativos. Né? Então, aqui já está explicando a principal característica do texto informativo. Na página seguinte, dando continuidade, né, a gente tem a questão 5. No texto de Michele Iacocca, o autor apresenta a opinião dele em relação ao tema. Justifique sua resposta. Então, de acordo com o tema que ele abordou no texto, né, você vai dizer se o autor apresentou a opinião dele e explicar, justificar. 6. O texto que você leu apresenta informações verdadeiras e objetivas sobre o tema. Aí você vai marcar sim ou não, de acordo com sua leitura. 7. Copie do texto uma frase que justifique sua resposta para a atividade 6. Porque se você marcar sim, você vai ter que justificar. Se marcar não, você vai ter que justificar. Então, a 7 é justamente para você justificar a sua escolha, do sim ou do não. 8. Releia o trecho do texto. O ser humano come tudo que tenha algum sabor e que não seja nojento. Come sementes, raízes, folhas e a carne de quase todos os animais. Come os frutos da maioria das plantas, menos os venenosos. Come produtos derivados dos animais, como ovo e leite. Letra A. Os verbos sublinhados estão. Aí você vai observar quais são os verbos que estão sublinhados e vai dizer em que tempo ele está, se é presente, passado ou futuro. E na B, as palavras que estão em negrito são de opinião, de exemplo ou de ação. Aí você também tem que ler atentamente para conseguir responder. 9. Por que esse texto apresenta exemplos de alimentos consumidos pelo ser humano? Aí aqui você também vai responder dando a sua opinião, né? Tem um lembretezinho abaixo. Os textos informativos geralmente apresentam exemplos sobre o tema que abordam, né? Então, isso aqui é para a gente lembrar, certo? Na outra página, a gente tem um infográfico, que a gente já estudou o que é um infográfico, né? O gênero infográfico é um texto que vem com imagens representativas, mas também que vem com textos, né? Símbolos ou textos. Então, a gente tem aqui proteína
versus carboidrato. Então, a gente vai ver aí quais são as fontes de proteína e quais são as fontes de carboidrato que a gente pode escolher no nosso dia a dia. E na 10, você vai responder sobre um infográfico que você vai ler logo acima. O que o infográfico e o texto informativo têm em comum? Então, aqui você vai comparar o texto de Michele Acoca com esse infográfico e ver o que é que eles têm de parecido. E vai marcar aquilo que você acha que os dois têm em comum, né? Presença de título, presença de imagens, informações e explicações sobre um tema, exemplos de um tema, linguagem clara e objetiva ou somente texto escrito. Então, você vai ver qual desses aqui são informações comuns nos dois textos, tá certo? Do lado, né, a gente tem um lembretezinho sobre infográfico. Os infográficos são textos informativos que apresentam as informações por meio da linguagem verbal e não verbal, ou seja, palavras e imagens, que é o que eu já disse anteriormente, tá certo? Então, por hoje, né, a gente vai fazer essas atividades de português. Depois eu volto para a gente corrigir, né, ver o que vocês acertaram ou a dificuldade que vocês tiveram, né? Quem tiver dificuldade pode mandar o WhatsApp para mim, pode mandar um vídeo, um áudio, que eu vou responder todas as dúvidas, tá certo? Mas na próxima aula a gente vai ter um momento de correção. Então, vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, agora a gente vai para ciências, né, que é a próxima disciplina do horário. Na aula anterior de ciências, a gente viu, né, os biomas brasileiros e começamos a estudar 2 dos biomas presentes no nosso país. O primeiro bioma que vocês leram o texto é a Caatinga, né? A gente viu que a Caatinga é um bioma presente em mais da metade, né, do Nordeste, que é caracterizado, né, por pouca chuva, por clima seco, por árvores, arbustos rasteiros, né, cobertura rasteira, por plantas e animais que se adaptaram a esse clima, né, de escassez de água. Então, a gente viu algumas características e alguns exemplos da Caatinga na página 32. Na página 33, a gente viu o cerrado, né? A gente viu que o cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira, cobrindo os estados da região centro-oeste e de outras regiões do Brasil. Nele, o clima é caracterizado por apresentar 2 estações apenas, né, que é o inverno seco e o verão chuvoso. Então, é o contrário do que a gente vê, né? Normalmente, no inverno chove muito e no verão é calor, é pouca chuva. Mas aqui no Cerrado, o inverno é seco e o verão é chuvoso. Então, isso é uma das principais características do Cerrado, né? Então, grande parte das árvores do cerrado tem aparência seca, troncos retorcidos e folhas grossas, misturada à vegetação rasteira e aos campos limpos. A biodiversidade do cerrado é estimada em 10.000 espécies de vegetais e mais de 10.000 espécies de animais, entre vertebrados e invertebrados. Como em outros ambientes ocupados pelo ser humano, essa biodiversidade vem sendo destruída pela caça, pelo comércio ilegal de madeira e animais, pela poluição, pelo garimpo e pela agricultura mecanizada e pecuária muito intensa. Apenas 2% do cerrado está protegido pelos governos federal e estadual em parques ou reservas. Então, aqui abaixo a gente tem, né, o exemplo do pequizeiro, que é uma árvore típica do cerrado, né, do tamanduá-bandeira e também do lobo-guará, que são animais típicos desse bioma, né, do cerrado brasileiro, tá certo? Para hoje, né, apenas uma revisão desses 2 biomas, depois a gente vai ver os demais aos poucos. Então, para hoje a gente tem essa atividade aqui, ó, interpretando, que é um texto falando sobre a Caatinga. Então, eu vou ler para vocês e vou explicar as questões. O bioma Caatinga tem ocorrência exclusiva no Brasil. Então, ele só existe no Brasil, a Caatinga, esse tipo de vegetação. Sendo sua área principal localizada na região Nordeste, ocorrendo também em um pequeno trecho da região Sudeste, o que equivale a cerca de 10% do território nacional. A Caatinga é o terceiro bioma mais degradado do Brasil, perdendo apenas para a floresta atlântica e o cerrado. Estima-se que 80% da vegetação encontra-se completamente modificada devido ao extrativismo e à agropecuária.
Como consequência das profundas alterações pelas quais vem passando, a Caatinga apresenta grandes extensões, onde a desertificação já se encontra instalada, existindo uma relação estreita entre esse tipo de degradação e a vegetação e os solos. A desertificação inicia-se com a diminuição da presença de cobertura vegetal por períodos prolongados, aumentando os processos erosivos e deteriorizando as propriedades físicas, químicas, biológicas e econômicas do solo. Que eu já expliquei a vocês que quanto mais a gente desmata, a gente tira a cobertura vegetal, mais o solo ele vai ficando empobrecido, né? A gente já viu, causando a erosão. Áreas como essa precisam de ações para serem recuperadas, processo que deve começar pela diminuição da pressão sobre a vegetação ainda presente, seguido de um reflorestamento, que é plantar novas árvores, né? Ao mesmo tempo, formas de uso sustentável do solo devem ser incentivadas nos ambientes de clima seco do Brasil, evitando a criação e a expansão de áreas com processos de desertificação. Então, desertificação, vocês sabem que é um ambiente que ficou deserto, que não produz mais, né? Que não tem produtividade, porque o solo ficou muito empobrecido pelo desmatamento, ou seja, pela queimada, né? Então, é isso. Agora, a gente tem, né, após a leitura, a gente vai responder a essas questões que estão aí logo abaixo, na página 34. Letra A. Quais são os fatores que provocam a modificação da vegetação da Caatinga? Segundo o texto, quais são as atividades que são realizadas que prejudicam a saúde do solo? Então, você vai listar, são duas, né? São duas atividades econômicas, aí você vai listar aí quais são as duas. B. O que você entende por desertificação? Eu já disse um pouco, né, antes, o que é desertificação, mas você vai escrever aí com suas palavras e depois você vai complementar com uma pesquisa no dicionário com o significado correto. Você vai botar o que você acha e depois vai escrever o conceito que tem lá no dicionário. C. Qual é a relação entre a vegetação e o processo de desertificação? Então, será que existe uma relação entre a vegetação e o solo ficar deserto? Então, vocês vão explicar. Se existe, vocês vão explicar por quê, né? Que relação é essa? D. Nas áreas de Caatinga, o que pode ser feito para evitar a degradação do solo e o processo de desertificação? Então, há atitudes que podem ser tomadas, né, para que a Caatinga ela não sofra essa degradação do solo e nem fique com terrenos desertificados, tá certo? Então, é isso, é a questão A, B, C e D, referente a esse texto na página 34. Na página 35, a gente tem essa atividade que é contexto lacunado, né? Com palavras faltosas. Então, você vai ler com atenção e vai preencher com as palavrinhas que você acha que se encaixa e que dá sentido à frase, tá certo? Então, a gente tem um texto lacunado na questão 1. Na questão 2, diz assim, qual é a vegetação predominante na região centro-oeste? Como é caracterizado o clima nessa região? Então, você vai voltar lá na leitura que a gente fez, né, sobre os biomas, os primeiros biomas que a gente estudou, os biomas brasileiros, e vai ler qual é a vegetação que se localiza no centro-oeste e dizer qual é a característica e o clima dessa região. Na 3, é outro texto lacunado, né, que diz assim. Leia as descrições e identifique o bioma a que se refere. Então, você vai ler a frase e vai escrever o nome do bioma que a frase está se referindo. Se é a Caatinga, se é o Cerrado, né? Que é os que a gente estudou até agora, tá certo? Então, por hoje é só isso. Na próxima aula a gente retoma essa atividade fazendo a correção para ver o que vocês acertaram e qual foi a dificuldade de vocês. Então, um beijo em todos e até a próxima aula.